As emissoras de televisão estão em guerra, e não é apenas em função das linhas editoriais distintas adotadas diante do desgoverno de Jair Bolsonaro. Há também razões mais concretas, materiais. O site Notícias da TV informa que a Rede Bandeirantes está processando a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, que é dona da TV Record, acusando-a por um calote de mais de 10 milhões de reais. Aspas. A Band e a Igreja Universal se encaram em uma briga milionária na justiça. O grupo de Jônica Saad cobra 10,7 milhões referentes a parcelas atrasadas do aluguel de 22 horas da Rede 21, que é um canal UHF com presença na Grande São Paulo. A IURD, por sua vez, diz que processou a emissora do Morumbi primeiro pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, relata o site especializado em mídia. Band e IURD são parceiras na seção da Rede 21 desde 2013. O processo transita na 21ª Vara Civil de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aspas, nos autos aos quais as Notícias da TV teve acesso com exclusividade, a defesa da Band alega que não foram honrados os pagamentos dos meses de dezembro de 2021 a janeiro deste ano. O valor pago mensalmente pela igreja para ocupar esse espaço seria de 5 milhões de reais, segundo a Band diz nos autos. A emissora de Jônica Saad pediu a execução imediata das cartas promissórias vencidas nesses 2 meses através de uma liminar de urgência em fevereiro. Na primeira instância, a Justiça concordou com a solicitação e determinou o bloqueio das contas, o bloqueio desse valor. A IURD, porém, entrou com uma ação revisional para recontar o dinheiro devido para a empresa. A defesa da Associação Neopentecostal reconhece que deve, mas diz que o valor é menor do que o alegado. A defesa do bispo Edir Macedo, chefão da IURD, também botou a culpa pela dívida na Covid-19, que teria reduzido a arrecadação da igreja nos últimos 2 anos e tornado inviável o compromisso anterior. Aspas. Existe um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em virtude da crise econômica pela pandemia, bem como da ausência de investimentos na operacionalização da infraestrutura necessária para a execução do contrato, alega a IURD. As desculpas, porém, não convenceram o dono da Band, que segue com a ação na justiça. Segundo o site Notícias da TV, a motivação seria outra. A coluna apurou com diversas fontes envolvidas no caso que a Band não tem mais interesse em continuar com a Igreja Universal do Reino de Deus como sua cliente na Rede 21, mas não pode rescindir o contrato enquanto não resolver essa pendência jurídica. Existe o interesse de usar o sinal de outra maneira ou achar um novo locatário. Daí estaria toda essa confusão entre Band, Igreja Universal e Record. Enquanto a pendenga jurídica não é resolvida, a IURD segue arrecadando fortunas com seus dízimos, sem se preocupar, inclusive solicitando aos profissionais da emissora. O jornalista Daniel Castro registrou recentemente que todos os apresentadores da Record em São Paulo foram convocados a participar de um culto no Templo Salomão, que é a sede da Igreja Universal, no domingo retrasado, 10 de abril. Todos eles, de Roberto Cabrini a Ticiane Pinheiro, foram ao culto celebrado pelo bispo e apresentador Renato Cardoso, que é o número 2 da igreja, abaixo apenas do sogro, o Edir Macedo. Apesar de a emissora ser dirigida por bispos da Universal, não é comum esse tipo de assédio aos funcionários mais graduados da casa. Foi a primeira vez, desde a inauguração do templo em 2014, que os apresentadores foram convocados para ir à sede da igreja. Segue o jornalista. No culto, muitos ficaram impressionados com a força espiritual de Renato Cardoso e seu poder de envolver os fiéis e com a fé dos frequentadores da igreja. Adriane Galisteu, que no ano passado foi contratada como apresentadora do Power Couple e do programa A Fazenda, ficou tão tocada que até contribuiu com a oferta, entregando dinheiro em um envelope. Foi seguida por Thalita Oliveira, ex-Domingo Espetacular. A Igreja Universal continua arrecadando seus dízimos, talvez até para ajudar a resolver essa pendenga com a Band. Vida que segue.